Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Braque e vim para a parte 2 do nosso artigo sobre iodofobia, né? Como eu estava falando para vocês, existem muitos artigos interessantes, artigos médicos, falando sobre o tema do iodo, os benefícios do iodo na saúde e na longevidade. Eu falei no episódio passado também por que a medicina, ela equivocadamente acaba condenando aí o iodo, não tendo um conhecimento mais profundo do que é o iodo, confundindo tipos de iodos diferentes, né? Que é aquele iodo usado no hospital, pro iodo inorgânico, que é o iodo para a saúde. O iodo orgânico é esse iodo que é usado em hospital para limpar a ferida. É aquele iodo que é usado num medicamento chamado amiodarona, que é um iodo tóxico à tireoide, né? Que não tem nada a ver com o iodo que nós estamos falando, que é o iodo na forma inorgânica, né? Bom, falei dos estudos do Flechas, falei do Dr. Cater, falei do Dr. Ítalo, de vários doutores aí que são referências no Brasil e no mundo, em especial o Dr. David Bronstein, que dedicou aí mais de 30 anos de prática médica para falar sobre iodo. Mas vamos falar do benefício do iodo agora, específico para cânceres de mama em mulheres, né? O Dr. David Derry, em 2012, ele publicou um estudo muito legal, mostrando a melhora do consumo do iodo e a melhora desse quadro, a prevenção desse quadro, e ele também mostrou uma melhora e uma prevenção do quadro de câncer de próstata em homens, né, com o estudo publicado pelo Dr. David Bronstein em 2015, também mostrou aí esse benefício. Então, 2012 tivemos aí um estudo mostrando benefício para mama. 2015 tivemos um estudo aí mostrando benefício para câncer de próstata aí, para melhora disso aí. O iodo, ele diminuiu as chances de cânceres gástricos também. O George Flechas publicou um estudo em 2009 falando sobre o consumo de iodo e esse benefício. Tanto que a gente vê muitas pessoas que têm problemas gástricos, problemas digestivos, o iodo ele ajuda muito nessa questão também. Você que tem gastrite, você que tem uma série de problemas aí. Bom, existe uma fraca argumentação sobre o TSH alto, né? O consumo de iodo aumenta o TSH. O que na medicina tradicional significa problemas na tireoide, né? Quando eles olham o TSH alto, eles querem falar que o problema é na tireoide. Só que o que eles não percebem é que esse TSH é momentâneo. Ele sobe porque ele é típico da detoxificação mesmo, porque o iodo ele pega o metal pesado, que está ali no tecido liso, ele quela para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea ele descarta. Se você for fazer o exame do TSH durante esse processo de detoxificação, que demora de 15 a 45 dias, o TSH vai estar elevado mesmo. Então não é o momento de você medir TSH no início de uma detoxificação com iodo. Isso chama reação de Hersheimer, né? A reação de Hersheimer, ela acontece nesse quesito para que haja a melhora do paciente na sequência, tá? Bom, para inibir a reação de Hersheimer, porque algumas pessoas podem ter um pouquinho de enxaqueca, dor de cabeça por conta dessa quelação dos metais pesados, dessa quelação aí das toxinas e tudo que não presta do corpo. Para inibir isso aí, devido ao mercúrio, por exemplo, que ele solta, eles pegam o mercúrio, por exemplo, quando ele descola do tecido, ele vai para a corrente sanguínea, a gente usa, o que a gente faz para prevenir isso aí, né? A gente usa uma vitamina C de 2 gramas ao dia, associada ao magnésio. O magnésio de 500 a 800 miligramas se for de malato, de 300 a 600 miligramas se for o magnésio elementar ao dia, né? Pedimos para colocar sal marinho nos alimentos também e não ultrapassar a dose aí de 1 a 2 gotas no início da suplementação. Existem aí, o Dr. Cater mesmo, ele toma 10 gotas ao dia, eu tomo 10 gotas ao dia, mas eu comecei tomando 2 gotinhas e devagarzinho, gradativamente, fui subindo para não sofrer esses efeitos do Hersheimer, né? Então, esses são alguns cuidados aí que a gente tem, mas a suplementação de iodo ela é maravilhosa para a saúde de todo mundo, né? Bom, isso tem que ser avaliado também individualmente. Muitos pacientes usam o T4 para o tiroidismo, né? Sendo que eles têm deficiência de selênio e zinco,
que está ali com uma dificuldade na conversão do T4 em T3, ele acaba tomando suplemento de T4, a droga de T4, né? A droga de T3, sendo que existe um estudo do Dr. Carter de 2016 que diz que a suplementação de Lugol associada ao selênio e zinco diminui a quantidade de medicação para quem faz medicação de reposição de T4 e de T3. Então olha que interessante também esse benefício, né? Às vezes a gente vê paciente aí usando 100 microgramas de T3 ou T4, ou os dois, 150 e não regula, né? Então deveria ser obrigatório o uso do Lugol, selênio e o zinco para pessoas que têm problema na tireoide também, né? Pessoas saudáveis também é a mesma coisa. A iodofobia ela nasceu nos Estados Unidos por um estudo feito pelo Dr. Wolf Chaikoff, falei dele no primeiro episódio. Foi infelizmente um estudo pago para falar mal do iodo, aos quais ele equivocadamente usa, né, esses iodos que são iodos orgânicos, né, que são iodos que fazem mal à tireoide, né? E mesmo assim, ainda esse teste que ele fez com ratos, eles sobrecarregaram o rato com uma dose 1000 vezes maior do que a dose da suplementação do iodo. Então é óbvio que ele teve um resultado negativo, né? Ele chegou a usar aí cerca de 4.000% a mais, na verdade, da dose ao dia do que é recomendado pela suplementação. Então não dá pra gente usar esse estudo como base, sendo que tem tantos outros estudos mostrando o benefício da suplementação. Sem uma superdosagem e com o iodo correto, né? Não com o iodo errado, né? Então assim... Fica claro para vocês aqui a quantidade de estudos que tem. Recomendo que vocês vão pesquisar sobre Dr. David Bronstein, sobre o Flechas, sobre o Dr. Carter. Tem um vídeo do Dr. Carter de mais de 1h30 falando sobre o iodo, que é maravilhoso, também tem no YouTube. Então tem muita coisa legal que vocês podem estudar a respeito do iodo para acabar com essa iodofobia, né? Porque provavelmente vocês que estão assistindo esse vídeo vão ouvir de um médico falar que o iodo faz mal, sendo que isso não é científico, isso não é baseado em ciência séria, né? O iodo, ao contrário disso, ele melhora muito a saúde da maioria das pessoas, obviamente. Também, como qualquer outra suplementação, precisa ser avaliada individualmente, tá? Então, consulte o seu nutricionista, consulte o seu nutrólogo, né? Para que você saiba se existe realmente a necessidade de você fazer a suplementação. A maioria dos brasileiros tem deficiência de iodo no Brasil, não para ter bócio, mas para ter essa super saúde que eu falei. Mas sempre a gente recomenda que você busque uma orientação médica e uma orientação nutricional para que você possa aí estar suplementado da melhor maneira. Quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário, e eu também vou deixar aqui no comentário o meu link da minha consultoria para treino, dieta e suplementação. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, está o link do WhatsApp, e também está o cupom da Signtrax para você adquirir o seu Whey Protein isolado, o melhor Whey do mundo. Galera, muito obrigado, até a próxima e excelente semana a todos. Valeu!